Bíblia nos diz, na Epístola de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Essa carta ela é nomeada Carta da Alegria, onde Paulo ele se alegra ao escrever aos crentes daquela igreja, daquele lugar de Filipos, aos Filipenses. Está escrito assim no capítulo 2, tem como epígrafe o amor fraternal e a humildade. Vou ler aqui alguns versículos, depois eu vou transmitir que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu estava lendo aqui, estudando esse texto, algo me chamou a atenção no versículo de número 5. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você ler sua Bíblia, independente da versão, se você já pensou, se fosse gerado em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No decorrer do texto, a Bíblia fala que ele, sendo Deus, versículo 6 fala que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, e se fez humilde, por ligação, por mim e por você. Isso a Bíblia fala ele sendo Deus, sendo em forma de Deus. Agora você pensa comigo, Senhor Jesus no céu, e ninguém poderia reconciliar toda uma humanidade pecadora
para ele e chama ele. Agora o seu pai também ouve o que Abraão compartilha com seu pai e parte. Já interessante que Abraão, ele não ouve a palavra e ele vai embora sozinho. Olha aí Deus revelando algo aqui dentro do texto, lá no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, lá no começo. Mas em Abraão houve o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele teve um sentimento de não partir sozinho e receber a bênção. Porque a promessa de Deus era que a descendência dele seria como as estrelas do céu e areia do mar. Mas eu acho que ele pensou: eu vou sozinho, vou deixar meu pai na idolatria. Eu vou sozinho, vou deixar meu pai morrer no pecado. Ele quebrou o santinho e levou seu pai. E seu pai foi sepultado em caminho da terra, em caminho da herança, em caminho de alcançar a promessa. Então, foi o mesmo que um dia ele teve o seu nome mudado, sua história não foi mais Abraão, mas ele foi chamado assim, Abraão, pai das nações, o pai de multidões, foi nomeado também o pai da fé. Mas aqui eu quero voltar ao mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você parar para pensar nesta linha de raciocínio, segundo a Bíblia, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia se apegar, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele, como homem, ele foi como um ser humano, como qualquer um de nós. Ele cresceu, ele brincou, muitos conheciam ele, e no momento que ele começa a exercer a sua chamada, acontece que há algumas rejeições, porque todo mundo conhecia ele, dizia: não, ele é filho de Maria, ele é filho de José, ele brincava com a gente, soltava pipa, jogava biloca, ele tomava banho com a gente lá no rio, vivia correndo na feira aí, pegando fruta. Como é que ele agora fala que ele é o Salvador? Mas Jesus, ele agora tomando a forma de servo, obediente a Deus, porque ele tinha uma chamada, um ministério a executar. Deus dá ele poder. Ele entra na sinagoga e prega como os fariseus não pregavam, como nenhum outro pregava. Pessoas eram curadas, os demônios saíam das pessoas. E Jesus, que toma a forma de servo, ele é obediente ao Pai que o envia. Então ele começa a fazer a obra que o Senhor envia ele para que ele viesse a fazer, e os sinais iam seguindo. Se houver um sentimento que houve em Cristo Jesus, e você não tiver usurpação, ser igual aos deuses, ao Deus deste mundo, a abraçar aquilo que o mundo te oferece, Jesus, na Bíblia, ele te transformando, ou até mesmo te transformando, ele vai fazer de você, sendo obediente, receber algo que ele tem para aqueles que não chamam, para aqueles que servem a Deus. Se você não tiver por usurpação, ser com Deus, ser igual a Deus, mas obediente, aniquilar a si mesmo, se esvaziar de si, porque o homem, ele quando ele está cheio de si, ele fica se acha autossuficiente, ele não toma as formas de servo, ele não se humilha, qualquer coisa ele quer debater com os outros, ele não considera os outros superiores a ele. Vamos aqui voltar aqui no texto. Cada qual também para o que é dos outros. Nós vemos esse texto, se a gente não pensar só em nós mesmos, e a gente pensar no próximo, quando você for fazer mal a ele, você vai pensar
que você não poderia atentar só para o que é seu, só para a sua vontade, para o que é do outro. Quem atenta para o que é do outro não pratica a prática do adultério, porque ele não está cuidando, não está preservando só o que é seu, mas ele também está preservando o que é do outro. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é do outro. Colocar no lugar do outro. Quem atenta para o que é do outro, não rouba o que é do outro, não faz o outro sofrer. A palavra de Deus nos diz que a Bíblia ela se resume em um texto que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sobre essas coisas depende a lei os profetas. É como se eu estivesse faltando alguma coisa aqui no texto, mas quer dizer isso: amar a Deus acima de todas as coisas. Me fugiu um pouco aqui a referência, mas amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Que dessas coisas depende a lei o profeta. É uma palavrinha aqui que me foge agora à mente, mas depois eu posso até estar achando esse texto e colocando aí para você a referência. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a ti mesmo, você não vai querer para o mal para o seu próximo, porque você ama a você como a ele mesmo. Então ninguém quer o mal para si mesmo, logo queremos o bem para nós. Se você vai comprar uma camisa para você, você não vai comprar uma camisa qualquer. Você, ainda que a sua condição seja pouca, ali você não esteja o dinheiro, mas você vai comprar algo que agrada a você, algo que vai. Se for uma blusa de frio, você vai comprar uma camisa, uma blusa, um blusão que aqueça você na noite fria, porque você não quer ficar doente, não quer pegar um resfriado. Então é mais ou menos assim que o Senhor está falando: amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, porque o amor ao Senhor ele tem que estar acima da família. Se a gente não amar a Deus acima de pai, de mãe, de irmão, colocar o Senhor como um segundo plano, nós não somos dignos do Senhor. Então o Senhor está falando: amar ao Senhor acima de todas as coisas, amar ao Senhor de todo o coração. O Senhor ele quer ter morada no teu coração. Se o Senhor ele acha guarida no teu coração, ele te molda, ele te transforma, ele faz habitação no teu coração. Logo, quando Deus ele habita no coração de alguém, e se alguém ele tem um sentimento que Davi teve, ele vai e fala para si mesmo: escondi a tua palavra no meu coração. Ele passa a ser amigo, tem uma intimidade com o Senhor, que ele escolhe esconder a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, para não deixar o Senhor triste, para não entristecer o Senhor. Pode acontecer de um ser humano ele vinha a entristecer com seus atos, gestos e intenções. O Senhor pode. Uma coisa é você ser falho e ter falha e fraquejar no caminho. Outra coisa é o seu coração estar no pecado, é o seu coração estar nas coisas terrenas, o seu coração está somente aqui na terra. Mas se você não junta só aqui na terra, se o seu foco não está na terra, mas se você também junta tesouro no céu, eu quero dizer para você que o seu coração vai estar no céu e o céu vai estar em você. É você habitando na terra e o céu vivendo em você, habitando em você, repousando sobre a sua vida. De Deus, ele vivendo e direcionando os seus passos. É alguém querendo te destruir e o céu colocando as investidas por terra. É o inferno querendo te apagar, te destruir da história, querendo invalidar aquilo que Deus tem para a tua vida, e Deus falando para você: não para, caminha que eu estou com você. Ele te esforça, ele te ajuda com a destra da sua justiça, com a sua mão fiel e poderosa. Ele é aquele que é o único capaz de fazer um julgamento justo, porque ele é o justo juiz. A Bíblia ainda ela fala
Amar a Deus de todo o seu coração, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Se depois você acha que essa linha de raciocínio é uma linha errônea, depois você me ensina, que eu quero aprender com você quando eu compartilhar esse vídeo. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Grandeza de Cristo, exaltação de Cristo. A Bíblia traz uma referência, Hebreus capítulo 1, versículo 9. Se depois você quiser estar olhando sobre que Deus ele fez exaltando o seu filho, você dá uma olhada lá. Mas quando fala que Deus lhe deu um nome acima de todo nome, esse nome a gente encontra em Isaías capítulo 9. Deixa eu ir lá para mim não dar uma referência para você errada. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. E se há o nome que está acima de todo nome, que Jesus ele recebe quando ele morre na cruz, e este nome ele já é dado a ele quando o profeta Isaías ele apresenta esse Jesus que iria nascer, maravilhoso, conselheiro, seria conhecido como Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O principado está sobre os seus ombros, porque ele é o príncipe da paz, ele é o Criador, ele tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o principado. Ele venceu todo o principado, todas as potestades. O inferno quis o parar, o sofrimento quis o parar, mas ele foi fiel até a morte, ele foi obediente até a morte, e isso, morte de cruz, a pior tortura da história. Só morria na cruz, só morria crucificado aquele homem que era um malfeitor, que tinha feito maldades cruéis. Mas Jesus, ele não era um malfeitor, ele se fez maldição por mim, por você. Jesus, ele não era um ladrão, mas ele encarou aquilo que foi imposto para ele. Foi a cruz, uma cruz que não era dele, a cruz era para Barrabás. Barrabás, ele agora é absolvido pelo advogado, pelos justos juízes, e toma sobre si a culpa, não só de Barrabás, mas a minha culpa. Ele toma não só a culpa minha, ele toma também a sua. Ele não toma só a nossa culpa, ele toma a culpa de todos aqueles que um dia que precisam do perdão, que precisam da graça, e até que a trombeta toque, até que o arrebatamento aconteça, a porta da graça ela está aberta. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13 e o versículo 7, a palavra a referência, eu deixei a Bíblia aberta aqui, ela acabou fugindo, perdoem. Mateus capítulo eu vou trazer aqui um outro exemplo
desse Jesus humilde, que ele deixa um exemplo para nós e nos dá um conselho. No capítulo 11 do Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, 29 e 30, Jesus, que um dia ele tomou a cruz, ele se fez carne e habitou entre nós como verbo. Ele diz para nós: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo suave e fardo é leve. Talvez pessoas querem colocar sobre os seus ombros um jugo que você não dá conta de carregar, um jugo de opressão, um jugo talvez que nem ele está conseguindo carregar, e ele não aprendeu com Jesus, ele não recebeu de Jesus, e ele está colocando isso sobre os seus ombros. Ele quer compartilhar aquilo que ele tem, porque ele não é manso, não é humilde, ele não recebeu nada do céu, e ele quer carregar você para o caminho que ele está. Mas Jesus, aquele que se entregou por você na cruz, à luz da palavra, ele olha para você e diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia fala que o ladrão ele vem senão para roubar, para matar e destruir. A Jesus, aquele que é o bom pastor, aquele que dá vida, aquele que encarou o Gólgota, a via dolorosa, aquele que foi ao Getsemane, aquele que nos seus poros saía sangue, ele transpirava sangue. Ele vem a nós e diz: o ladrão ele vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o texto continua dizendo no Santo Evangelho de Jesus segundo João 10, discorre no texto, fala que Jesus, eu sou bom pastor, falando o texto, Jesus se apresentando: eu sou bom pastor, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Diferente do mercenário, do lobo, daquele que se apresenta como um pastor. Jesus ensinando a doutrina de Jesus, ele está dizendo que o mercenário, o assalariado, quando vir o lobo, o problema, quando vir o diabo para destruir as ovelhas, ele não compra a causa da ovelha, ele não se importa com a ovelha, antes ele foge e deixa a ovelha morrer, perecer. Davi era um jovem que Deus ele tinha uma chamada para ele, para reinar, para apacentar o seu povo. E logo no começo da história de Davi ele já se encontra Deus preparando ele no campo. Davi, ele é aquele menino que vivia em obediência ao pai, cuidando das ovelhas. Davi era um jovem que vinha o urso e Davi ia lá. Quando o urso pegava a ovelha do rebanho, ele pegava o urso pela barba e matava aquele urso, porque para pegar a ovelha, para não deixar a ovelha morrer. Assim é o sentimento, o coração de um pastor. Ele está lá trabalhando para o pai, trabalhando para Deus, porque o pai ali agora ele simboliza Deus. Ele estava com a incumbência ali de cuidar, estava dedilhando a arma, estava na sombra, quem sabe estava, ou no sol, não sei, mas quando o urso aparecia, ele arrancava ali, pegava aquele urso pela barba ali, pelo a Bíblia diz que ele ali matava aquele urso, porque o pai que envia você para o campo é o pai que te dá ousadia, é o pai que te dá unção, é o pai que te dá arma, é o pai que te dá estratégia e não deixa que você venha a ser morto fazendo o ofício, defendendo ali a sua ovelha, defendendo ali o rebanho. O pai dá unção para você vencer o urso, para vencer a si mesmo. O urso também simboliza a nossa carne. A Davi ele não venceu
venceu também só o urso. O texto fala que ele venceu também o leão, venceu o gigante. O leão simboliza as hostes espirituais. A Bíblia diz que o diabo ele rodeia ao nosso redor, anda ao nosso redor bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quando vencemos os demônios, os leões que andam querendo nos destruir, estamos vencendo aí as hostes espirituais, os demônios que ele sempre quer nos destruir. Por quê? Porque eles sabem que um dia você foi perdoado, eles sabem que um dia você foi comprado, eles sabem que um dia você levantou a mão entregando a sua vida a Cristo. Aí você acha que ele vai ficar satisfeito, você acha que ele vai deixar você ir chegar ao céu assim com facilidade. Por isso que ele rodeia, porque ele já está condenado. Ele sabe que ele está condenado e pouco tempo lhe resta. Por isso que é uma luta espiritual. Mas aquele que vence a si mesmo, ele vence o leão também. Aquele que vence a carne, ele consegue vencer também, porque ele vencendo a carne, ele está fechando a brecha para o leão. Fechando a brecha para o leão, tem a proteção do anjo do Senhor. Jesus está ao seu redor, ao derredor está o leão bramando, mas ao redor a Bíblia diz que acampa o anjo do Senhor. E Davi vencendo ali o leão, Davi vencendo ali o mal que vinha e pegava as ovelhas que vinham e destruía. Da mesma forma ele matava o leão. A Bíblia fala que ele, cheio do Senhor, ele destruía também o leão e ali preservava a vida do rebanho, a vida da ovelha. E um dia apareceu-se um gigante, um Golias, afrontando o povo de Israel e de tantas pessoas, de tantos soldados, de tantos guerreiros que tinha ali preparado. Até o rei Saul, ele não teve coragem de enfrentar aquele gigante, mas despertou, nasceu no coração de um menino, nasceu no coração de Davi, um sentimento que ele não, maravilha, olha aqui Jesus falando aqui na terra, bradando, maravilha, vamos lá, ouve no menino Davi o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Talvez Davi não era Deus, talvez Davi não era alguém grande e poderoso, mas houve nele o mesmo sentimento. Um dia houve um sentimento no coração de Jesus de se importar com você e comprar a sua briga. Houve um sentimento no coração de Jesus de vir à terra e tirar você das garras de Satanás e te lavar com sangue. E houve um sentimento no coração de Davi que aquele gigante não ia fazer o povo escravizar. Aquela afronta, ela seria tirada. O gigante, quando olha para Davi, fala: não tem homem não para mandar um menino. Cadê o exército de Israel? O exército de Israel, ele tinha uma fama de um exército inumeroso, de um exército imbatível. O povo conhecia a história dos hebreus, do povo de Israel, do Deus que abriu o mar, do Deus que tirou do Egito, do Deus que enviou as pragas, do Deus que abriu o Jordão. E agora aquele gigante, quem sabe ele estava afrontando. Será que o Deus que abriu o mar? Será que o Deus que multiplica? Será que o Deus que fez esse povo habitar nessa terra, o Deus que deu tanta vitória, tá com medo de mim? O gigante era grandão, o gigante tinha capacete, tinha lança, pesava não sei quantos quilos, tem uns quilos de toda a armadura, tem as especificações certinhas lá no, se eu não me engano, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Mas eu não vou entrar muito nesse texto, porque eu estou trazendo para você aqui alguma ilustração de um homem também que teve o sentimento e serviu o reino dos céus. Mas ali, depois de tanta afronta, depois de Davi tentar do rei, que queria até preparar uma armadura ali, a armadura que era do rei, a armadura que era de Saul. Saul não tinha coragem, mas ali Davi vai, os irmãos ali olha para Davi e diz: Davi, eu conheço o teu coração, eu conheço você veio aqui para ver a guerra. Eles diziam que Davi ele tinha um coração de sanguinário, Davi tinha um coração até ruim, soberbo, mas só que eles não estavam tendo coragem. E o que estava gerando ali no coração de Davi não era, ele não queria se promover, ele não queria só sair do rebanho, ele não queria só deixar as ovelhas e fazer ali uma fama, um nomezinho, uma moral com o rei, não. Davi ele estava ali com a permissão de Deus, e Deus ele queria agora usar Davi. Davi ele foi ungido, mas ele ainda continuou
cuidando das ovelhas. Davi, ele recebeu unção, mas ele continuou obediente. Davi, ele recebeu de Deus, ele foi ungido. Depois ainda que o rei falhou, que o rei desobedeceu a Deus, diferente do rei, Davi, ele continuou obediente. Davi, ele continuou obediente, e Deus, ele agora queria honrar Davi, porque Deus não poderia honrar Davi quando Deus, ele quer fazer algo na vida de alguém, não importa o que os irmãos olham. Eliabe, muitos lá chamados, estavam lá, homens de guerra, homens fortes, mas eles estavam com medo, porque o gigante era papudo, o gigante não tinha medo, o gigante queria alguém mesmo, queria destruir e queria levar Israel para como escravo. Agora pensa, Israel sendo escravo dos filisteus, número 1 inimigo do povo de Israel. Aí Davi pequenininho, mas Davi era de Jesus. Davi pequenininho, mas Davi era valente e disse: olha, circunciso, hoje mesmo Deus vai entregar a você nas nossas mãos. Você vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a você em nome do Senhor, porque em mim foi gerado nessa tarde aqui, nessa noite, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Davi vai para cima, mas antes Davi vai no ribeiro, Davi pega a pedra, Davi vai com Jesus. A Bíblia é coisa linda, porque era 5 pedras, a nomenclatura certinha do nome de Jesus, J-E-S-U-S, foi com Jesus de Nazaré na frente. E a Bíblia diz que Davi, ele pega uma pedra e ele arremessa com a funda, atira com a funda e crava na testa do gigante. E o gigante não cai para trás, ele cai para frente, porque vou falar agora, ô maravilha, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O bichão era grande, era fofinho, era papudo, mas ele caiu com o rosto em terra, para que se cumpra o que diz o texto aqui. Um dia Deus pegou um homem, Paulo, e ele escreveu: o gigantão caiu, a muralha caiu, todos reconheceram que há um Deus no céu, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus, ele não vem só trazendo uma história de conquista e de vitória do Novo Testamento, não. Lá do Velho Testamento, ele já vem fazendo coisas extraordinárias. Usou Abraão, usou Moisés, usou Davi, usou Samuel, usou Débora, usou Ruth, usou aleluia, o irmão Boaz. Ele usa todo aquele que é gerado nele um sentimento de obediência, um sentimento que houve em Cristo Jesus, que não se usurpou, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, quem exalta é Deus. Mas aí, primeiro você se esvazia de si mesmo, mas primeiro você toma a forma de servo. Por quê? Porque para ser servido, primeiro você tem que servir. Primeiro tem que servir para ser servido. José, ele serviu a seu pai, e o que gerou na vida dos seus irmãos, no coração dos seus irmãos, ciúme, porque ele servia e o pai amava ele. Por quê? Porque era filho da velhice, era filho também da mulher que ele amava. José, ele recebeu uma túnica, e os irmãos só acontecia que tinha mais raiva dele, dizia que ele era o dedo duro, dizia que tudo que eles faziam de errado contava para o pai. Mas o sentimento que existia no coração de José não era para que os seus irmãos se perdessem. José amava os seus irmãos e obedecia ao pai. José ali não estava ali para fazer uma moralzinha com os irmãos que estavam fazendo um negocinho errado. José estava ali como os olhos do pai, obedecendo o pai, como administrador do pai, e estava dizendo: rapaz, isso é errado, não pode fazer isso não. Aí ele dizia: ó lá, vai falar pro pai, nós temos que matar ele. Já pensou se nós fazemos um desviozinho aqui, ele vai contar pro pai? Aí o pai vai deserdar nós. Mas só que um dia, acontecendo o que? José indo pro campo, aí chegou lá com a túnica, conta o sonho, ou quando ele contou o sonho, pronto. Mas quando ele chegou com a túnica, aí acabou com tudo. Recebeu a túnica, sonhou, aí vai acontecer mesmo, vai reinar sobre nós,
vamos matar ele. Pegou, jogou na cisterna, pegou um animal, manchou ali a sua túnica, mas não teve pra onde correr. Aí depois tirou do buraco, vendeu como escravo, foi pro Egito, chegou lá, começou a trabalhar, porque é como se a história de José fosse só não fosse para crescer, fosse só uma história degradativa, só descendo, só caindo, só sofrendo. Chegou na casa, começou a trabalhar, quando prosperou, quando Deus começou a trabalhar, aí Potifera sentiu um desejo, aí não acontecendo o que ela queria, o que ela projetou, um sentimento diabólico, ela pega e insinua assim algo que como José tivesse feito algo ruim com ela, como ela queria trazer para o seu esposo. Você fez bem a ele, mas ele fez mal para você, mata ele. Mas só que aí Potifar amava José, ele olhou assim e disse, não é possível que depois de tudo que eu fiz por ele me fez esse mal. Eu não vou te matar não, José, mas você vai sofrer, você vai ser preso. Eu quero dizer para você que alguém que é escolhido, que alguém que Deus deu sonho para ele, que ele sonhou, que Deus revela, o sonho não morre ali dentro de uma prisão, o sonho não morre dentro de uma cisterna, o sonho não fica esquecido, porque o sonho não foi produzido da sua mente, o sonho ele foi gerado por Deus, e talvez não tenha sido nem um sonho, foi uma revelação, foi algo que Deus gerou no céu, e não tem como alguém que projeta na terra algo diabólico para destruir, destrua, porque quem gerou foi Deus. José ele foi para a prisão, mas lá na prisão Deus honra José, lá na prisão Deus dá, aleluia, a revelação para José de sonho, onde um homem seria honrado e o outro seria condenado. Deus ele honrou José até na prisão. Ele falou para aquele homem, olha, quando você sair daqui, porque Deus vai te honrar, rapaz, Deus vai fazer na tua vida, lembra de mim. Coisa boa é fazer amizade, coisa boa é ser amigo, coisa boa é servir e não pagar o mal por mal. Ele ali, José poderia trancar ali o seu coração e guardar ali os seus talentos, os seus dons espirituais e dizer, tu sonhou, te vira, eu sonhei também, mas onde é que eu tô? Não, José ele tinha um sentimento que houve em Cristo Jesus. José tinha um sentimento de Deus e ele revelou. Por quê? Porque ele não revelou para ganhar dinheiro, ele não revelou para ficar rico, não. Ele revelou porque ele sabia que aquele homem poderia ser, aleluia, ali um instrumento de Deus para a sua vida no futuro. Você não pode se importar não só para o que é seu, não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. José ali ele honrou o homem, abençoou aquele homem, o homem foi lá, voltou ao seu ofício, e o outro quando foi dar o vinho lá, o copeiro vai e morreu, mas o padeiro foi abençoado. Maravilha. Maravilha, um deles, ele morre. Perdão se eu errei aqui agora, porque eu não estou com o texto na mente, faz muito tempo que eu não estudo esse texto. Mas o que é interessante nós frisarmos aqui é que os dois eles receberam a revelação. E José ele tem um sentimento, ele era um servo de Deus, era obediente a Deus, um jovem que tinha sabedoria, e Deus estava preparando ele para ele ser um governante. Ele revela, e ele não olha ali somente para o momento imediato, para a situação que ele estava vivendo, mas um dia, aquele que ele foi instrumento de Deus para aquele homem um dia, quando o rei tem um sonho das espigas gordas, das espigas magras, das vacas gordas e das vacas magras, quem revela é José, e quem é instrumento de Deus para a vida de José é aquele que um dia ele revelou e Deus abençoou. Então você não pode olhar para alguém hoje e desprezá-lo, porque talvez essa pessoa pode estar sendo instrumento de Deus para a sua vida e honrar você um amanhã, e no amanhã, assim como Deus honrou você por essa pessoa também está te honrando. E assim Deus está ensinando para nós que o círculo da vida, o círculo da humanidade, o que Deus ele traz para nós, se fazendo servo, se humilhando, para que haja uma reconciliação, para que ele venha ser amigo seu e nosso, seu e meu, porque lá desde o começo da criação, Deus ele gerou o homem para ser o seu amigo. A Bíblia fala, quem teria amor maior que esse de dar a sua vida pelos seus amigos?
Jesus, ele teve esse sentimento e ele entregou a sua vida por mim e por você. E a Bíblia fala que não foi você que escolheu a ele, a mim, o Senhor falando, mas eu escolhi a vós. Talvez você se esconda, talvez você diga, mas eu não tenho, mas se você ficar assim, você nunca vai ser mesmo não. Se você não gerar um sentimento, ouvir a palavra profética, mas se você não se desprender, se você não se levantar, se você não orar, se você não pedir, se você não chorar, não pedir a presença de Deus, não dizer Deus me faça um odre novo para receber o vinho novo, a presença que capacita, você sempre vai dizer eu tô fraco, igual aquela galinha que fica cantando, tô fraco. Só assim nunca você vai deixar o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. Mas se for gerado em você o mesmo sentimento que houve em Cristo, aí você vai olhar e vai dizer tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, porque a força ela não vem de você. Você é frágil mesmo, você é barro, mas vem do céu. É o fogo de Deus, é o fogo que purifica, capacita do Espírito Santo, que faz você ser usado na terra. É a presença dele que capacita. É a presença dele que capacita. Para fechar aqui, já concluir aqui essa mensagem, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado, mais feliz, coisa é dar do que receber. Jesus, ele está ensinando que melhor talvez seja servir, talvez no momento que vivemos, pessoas enfermas, não só por causa dessa doença que apareceu, mas tem pessoas aí doentes, precisando de alguém que sirva com louvor, sirva com conselho, sirva com sorriso, sirva com a palavra. Talvez a gente fecha para algumas coisas, porque Deus revela para você, e as trevas elas não se unem com a luz. Talvez tenha alguém que é treva e aquela pessoa tem algo tão ruim, quando chega perto de você assim, quer transmitir algo ruim, e às vezes isso está em todo lugar, mas aí você vai e fecha ali e começa a interceder. Deus transforma, Deus liberta. Talvez você está servindo ali, talvez ali as pessoas não entendam o seu momento de intercessão ali por ela, mas Deus ele está trabalhando, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Talvez alguém, você mesmo pensa, não, eu não vou servir a ele não, olha o que ele faz comigo, mas o maravilha do céu. Tinha uma referência aqui, o vento levou, rapaz, mas depois eu vou achar ela. Depois eu vou achar ela, vou concluir, já tá quase 46 minutos aqui de mensagem, para não prolongar muito. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que essa palavra ela fique no seu coração, que você venha a ser uma bênção, tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus, ele traz essa palavra a mim nessa tarde, ao meu coração, falando que um dia houve nele um sentimento, e esse sentimento ele quer gerar em mim e você neste tempo, nesta última hora, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Deus ele quer gerar esse sentimento porque ele quer te usar para ser um canal de bênção neste tempo. O mundo ele quer fechar tudo, trancar tudo. O inferno quer que pessoas fiquem confinadas mesmo, quer talvez que quer fechar até o céu para que não caia chuva, que não tenha sol,
que pessoas não têm a cura, quer apagar, aí quer matar uma geração, as referências, os marcos antigos, velho, para que você venha ficar sem uma referência, sem um conselho. Talvez você olhe e diz, mas meu pai, minha mãe, minha avó me atém enjoado, fica reclamando toda hora assim, fala isso, fala aquilo outro, só que a sua referência, já pensou se você perde a referência hoje, você ficando sozinho? Talvez, eu já tô assim, mais velho, tô ficando já idoso, só que tem pessoa que tá aí com 3 anos ainda, 4, precisa de um conselho, de uma referência, e o Senhor quer gerar em você um sentimento que houve em Cristo Jesus, que se importa com a geração que iria a passos largos para o inferno. Talvez depois desse sacrifício alguém creu nesse sacrifício e adentrou as portas do céu, teve livre acesso, porque depois que Jesus vem sendo servo, ele cumpre o seu ministério, ele abriu o véu da separação. Antes, alguém só poderia entrar no Santo dos Santos sendo sacerdote, sendo levita, e era o sacerdote que oferecia ali o sacrifício de adoração, é ele que adorava por você. Mas hoje não, Jesus ele rasgou o véu dizendo, eu quero você na adoração também, eu quero fazer de você um adorador. Diz, mas eu não sei cantar, mas eu rasguei o véu, eu não tenho o dom, mas eu te dou o dom, porque se acontecer em você o que aconteceu com o meu filho, que ele teve um sentimento de servir, aí é o que eu quero para derramar sobre ti a minha unção, a minha graça, a minha misericórdia e te encher do meu poder. A Bíblia fala que a sua glória ele não dá a ninguém, mas tem a glória da adoração, que é para Deus, tem a glória da majestade de Deus, mas tem a glória que se resume em poder, que é a graça, e essa graça é a graça, o poder que capacita, a graça que nos enche, a graça que se resume em misericórdia, e essa misericórdia nos abraça, e é por meio dela que somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, e não vem de nós, é dom de Deus. Eu vou orar com você agora para concluir aqui essa mensagem nessa tarde, e que Deus ele possa abençoar a sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa todo aquele que venha fazer uso dessa mensagem, venha ouvir essa palavra, venha receber ela e ouvir. Talvez eu não seja assim como os pregadores aí. Tem algumas pessoas que é amigo meu aí que vai ouvir, e eles são mais eloquentes que eu, tem mais palavra que eu, tem um bom oratório, uma retórica, um exegese aí, exegese aí, que isso, blá, 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 um monte de coisa, só que eu não tenho, mas eu tenho aqui a certeza que o Senhor, ele gera um sentimento em nós, que o Senhor gerou um sentimento em Jesus, um sentimento de amor, de perdão, de se importar com o outro, e que o Senhor venha gerar esse sentimento em jovens, que o Senhor venha gerar esse sentimento em moças, de adorar, de se importar, de servir os enfermos, de servir aqueles que estão caminhando a passos largos para o abismo, e que o Senhor venha produzir em nós poder, unção, e que quando a gente venhamos adorar cheio, sentindo o céu, sentindo o sentimento que um dia Davi sentiu, de não deixar Israel com afronta e aquele gigante sair contando vantagem, um sentimento que houve em José, de se importar com o negócio do rei, um sentimento que houve em Jacó, que ele não quis se encontrar com seu irmão da mesma maneira, mas segurou ali. Teve uma luta corpórea com o anjo, o anjo feriu ele, mas quando ele se encontrou com seu irmão, ele se encontrou como lutador, não mais como mentiroso, não mais como enganador, não mais como traiçoeiro, como suplantador, mas agora Deus muda a sua história. Meu Deus, por meio dessa mensagem muda história, porque a tua palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia, antes ela faz o que apraz, ela é como um martelo, ela é como fogo que esmiuça a pedra. Venha quebrar, Pai, corações, e faça de nós vasos para ser usado na tua presença. É frágil sendo de barro, mas com fogo do Espírito, com tocha de fogo dentro, Pai, e reconhecendo que o Senhor levantou, dizendo, é pelo Senhor e por Gideão, a espada é pelo Senhor e por Gideão, para a glória do Senhor, e reconhecendo tudo aquilo que o Senhor levantou. Abençoa, Pai, todas as referências, todos os marcos antigos, todo aquele que um dia se importou, nos ensinou, Pai, a palavra, implantou em nós uma semente, que essa semente venha crescer, não só em mim, mas em toda essa geração, Pai, que um dia recebeu essa semente, que ela venha dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus.